Você sabia que muitas mulheres pensam em desistir da cirurgia de mastopexia por conta da cicatriz e acabam convivendo por anos com esse incômodo que poderia ter sido resolvido? Eu sou Mário Medeiros, cirurgião plástico, especialista em cirurgia de contorno corporal e cirurgia de mamas. E hoje eu vou te apresentar e te explicar tudo sobre a mastopexia e principalmente as suas cicatrizes. Antes de falar sobre a aparência da cicatriz, precisamos primeiro conversar sobre como ela aparece, por que ela existe. Imagina uma roupa longa, larga, folgada, onde aquela roupa está caindo sobre o abdômen. Essa roupa ela precisa estar reduzida, eu preciso diminuir ela de alguma forma. Para isso, é necessário fazer uma cirurgia onde a gente vai diminuir esse desconforto que o paciente tem dessa roupa larga aqui nessa região torácica para criar um sistema de compactação. E para isso, a gente utiliza da cirurgia e de cortes e cicatrizes para diminuir esse conjunto mamário. A mastopexia é exatamente isso. Quando fazemos a elevação das mamas, retiramos o excedente de pele e glândula, proporcionando cicatrizes que podem variar de alguns tipos. E sempre que existe corte, existe cicatriz. Então a pergunta certa e correta é: como vamos fazer não para não deixar cicatriz? É como essa cicatriz vai evoluir da melhor forma e como ela vai ficar menos perceptível ao longo dos anos. Muitas pessoas acreditam que a qualidade da cicatriz depende exclusivamente da técnica cirúrgica. Na verdade, existem vários fatores envolvidos: a genética, a qualidade da pele, o tabagismo, a dieta, o pós-operatório, a tensão que é colocado na cicatriz, são fatores que influenciam diretamente na cicatrização. O tempo de repouso, como você está levando o seu pós-operatório, quanto tempo você tirou para o repouso desse pós-operatório, influenciam diretamente na cicatrização e na evolução de uma boa cicatriz. Mas existe uma dúvida que aparece logo em seguida: toda mastopexia apresenta uma mesma cicatriz? A resposta é não. Existem diferentes tipos de cicatrizes de mastopexia. O formato da cicatriz depende da quantidade de pele excedente, da qualidade da pele que o paciente apresenta, o quanto a gente consegue e pretende retirar desse excesso, e a cicatriz varia de uma cicatriz em pirulito, que é uma cirurgia onde a gente tem indicações para pacientes que têm mínimos excessos de pele, onde a retirada de tecido é um pouco menor, e iremos fazer uma cicatriz que vai rodear a areola e descer com uma cicatriz vertical, dando esse aspecto de pirulito. A segunda cicatriz indicada na mastopexia é a cicatriz em L, onde retiramos o excesso de pele excedente ao redor das areolas com uma incisão vertical e uma incisão horizontal indo para a parte lateral, evitando aquelas cicatrizes na parte medial. E a terceira cicatriz que se apresenta para cirurgias de mastopexia ou mamoplastia é a cicatriz em T invertido, onde tem uma cicatriz ao redor da areola, uma cicatriz vertical e uma cicatriz horizontal longa. Essa, particularmente, são para aquelas mamas muito pesadas, muito maiores, que tem grande flacidez na parte central das mamas. Necessário fazer justamente esse braço central de cicatriz horizontal para retirar esse excesso de pele. A escolha da cicatriz e seu tamanho não depende apenas do cirurgião, depende muito da qualidade da pele do paciente e da quantidade de pele a ser retirada e removida para ficar com um resultado natural e satisfatório. O cirurgião geralmente escolhe pensando no formato, na durabilidade do resultado e na simetria das mamas. Alguns pacientes chegam no consultório e relatam o desejo de ter a cicatriz menor possível, mas algumas vezes a menor cicatriz não necessariamente é a melhor resultado cirúrgico. Por isso que é importante a gente sentar aqui na consulta para a gente analisar de forma personalizada a mama do paciente e a gente tentar entender as suas expectativas e conseguir alinhar a expectativa do paciente com o grau de resultado que a gente consegue entregar na cirurgia. Nenhum cirurgião tem o interesse de deixar a cicatriz muito grande pelo seu próprio desejo ou intenção. O alinhamento da expectativa do paciente em relação à flacidez, como vai ser realizada essa cirurgia, é que vai determinar a resultante dessa cicatriz. Toda cicatriz ela é permanente. Fez um corte e vai ficar uma cicatriz. Ela vai passar por fases de maturação, onde ela vai melhorar o seu aspecto ao longo do tempo. No começo ela pode ficar um pouco mais vermelhinha, depois ela vai amadurecendo e ficando um pouco mais enrijecida, endurecida, e com o tempo ela vai ganhando a clarificação que a gente deseja. Ela vai ficando mais clarinha ao longo dos meses e anos. Tem pacientes que essa claridade ela acontece de forma mais rápida, mais célere, e isso aí depende muito de todo o que está ao entorno do paciente, como eu falei antes: genética, alimentação, repouso. Na maioria dos pacientes, em torno de um ano pós-cirurgia, a cicatriz
fica praticamente pouco percebida ou imperceptível. Mas lógico, você sabe que existe aquela cicatriz, mas é muito pouco percebida durante ou após esse período. E aí, doutor, o benefício compensa? Claro que compensa. O paciente que busca fazer uma cirurgia de mastopexia é aquela paciente que se incomoda da mama flácida, da mama caída, mama lateralizada, aquela mama que está caindo para o abdômen, que não está tendo um colo bonito e bem marcado, que ela perde um pouco da feminilidade porque justamente essa mama está muito plana e lateralizada. Então, os benefícios são muito maiores, claros e presentes numa mama menor, mais compacta, mais sustentada, mais individualizada e com resultado mais natural. E isso impacta diretamente na sua visão de mundo, no seu olhar ao espelho. Então, realmente, os benefícios são muito grandes na cirurgia de mastopexia, apesar da cicatriz que é inerente do procedimento e que ela vai clareando ao longo dos meses, principalmente se o paciente fizer um pós-operatório indicado pelo cirurgião de forma correta. Então, como é que a gente pode ter a melhor cicatriz possível? Algumas dicas. Primeiro, você vai procurar um cirurgião e ter um bom relacionamento com ele, conversar bem sobre isso, tirar todas as dúvidas antes da cirurgia. Segundo, ter um planejamento estratégico do ponto de vista nutricional. Fumar, a gente nem cogita mais, paciente fumante nem opera. A gente tem que pensar do ponto de vista de dieta, todos os oligoelementos, você tem que estar com um suporte nutricional bacana, seu ferro tem que estar em dia, sua vitamina D tem que estar em dia, sua B12 tem que estar em dia. No pós-operatório você tem que dedicar um tempo para se recuperar, não pode estar ansiosa com as coisas de casa nem com o trabalho. Os 15 primeiros dias pós-cirurgia tem que ser seu, você tem que focar diretamente nesse pós-operatório, que isso vai exercer um fator direto na cicatrização. Outra coisa muito importante é ter uma rede de apoio em casa, que ajude você nesses primeiros dias. Isso facilita muito a sua vida e diminui a tensão na cicatriz, favorecendo uma cicatrização perfeita e ideal. Outra coisa é a gente fazer as medicações que a gente faz, creminhos clareadores, pomadinhas cicatrizantes, fita de silicone, possível laser de CO2, tudo isso auxilia nesse processo de melhoramento da cicatrização, desse turnover celular e, consequentemente, a cicatriz vai ficando cada vez mais fina e clarinha. A cicatriz existe. Não tem como negar, mas ela conta uma história. Muitas vezes uma história de uma paciente que foi mãe, que sonhou em ser mãe, passou a vida inteira tentando engravidar e conseguiu engravidar a duras penas. Hoje em dia é muito difícil você engravidar. E essa mãe amamentou seu filho com o maior prazer do mundo, mas sentiu que essa amamentação e essa gestação proporcionou uma frouxidão dos tecidos, uma frouxidão desses ligamentos e uma flacidez da mama. Ela não está culpando o filho porque justamente sua mama caiu. Ela simplesmente denota que essa mama é diferente do que ela imaginava, do que ela tinha antes. E por isso que vale a pena. A cirurgia de mastopexia, ela vai recompor uma estrutura de mama, uma estrutura glandular que ela tinha anteriormente. E por doação ao seu filho e lactação, essa mama perdeu a sua estrutura. Então a cirurgia de mastopexia, quando bem indicada, ela tem um índice de satisfação altíssimo, principalmente quando o paciente faz todas as medidas no pós-operatório e a cicatriz evolui de forma satisfatória. A maioria das pacientes considera que a transformação vale muito mais do que a cicatriz resultante de uma mastopexia. Portanto, se você tem uma mama flácida, mama caída, lateralizada, sem colo, você tem uma indicação, muito provavelmente, de uma mastopexia. E por isso que é importante conversar aqui na consulta para a gente tirar suas dúvidas e indicar qual a melhor cirurgia e forma de cicatriz que a gente consegue gerar resultante dessa cirurgia. Se você tem dúvidas sobre mastopexia, deixe sua pergunta aqui nos comentários. Ela pode ser tema do próximo vídeo.